O Cuiabá anunciou, nesta terça-feira, a saída de alguns jogadores e, entre eles, comunicou o encerramento de empréstimo de Gabriel Pirani. Assim, o meia de 20 anos retorna ao Santos, clube ao qual pertence. Após ser utilizado em 60 partidas durante a temporada de 2021, Pirani perdeu espaço no Peixe de 2022. Dessa forma, após 13 atuações, o meia foi emprestado em junho ao Dourado, visando receber mais espaço. As expectativas, no entanto, não se confirmaram. Pelo Cuiabá, o meio-campista entrou em campo somente 13 vezes e marcou um gol contra o Atlético Mineiro. O contrato de empréstimo, que tinha duração até o final deste ano, não foi renovado. De volta ao Santos, Gabriel Pirani pode iniciar um novo período no clube. No momento, o Peixe passa por uma mudança de comando técnico com a chegada do treinador Odair Helma e, assim, o jovem jogador pode ser utilizado. Em 2022, o Alvinegro Praiano foi dirigido por 5 técnicos diferentes: Fábio Carille, Marcelo Fernandes, Fabian Bustos, Lisca e Orlando Ribeiro. O presidente Trezeguet revelou que o Santos recebeu no último dia 1º 13 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais de cota de patrocínio da Binance ao clube. Após o dia 15 de dezembro, o Peixe ainda pode lucrar mais de 100 milhões de reais. Atualmente, o Peixe tem 1,3 milhões de tokens. Na manhã desta terça-feira, a unidade estava cotada em 6,70 dólares. Caso a venda fosse finalizada hoje, com as cotas atuais, o Santos receberia 8,7 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais. Em novembro, a cotação do Fantoque chegou a bater 17 dólares. Nesse caso, o montante do Santos em uma possível venda seria de 22 milhões de dólares, cerca de 114 milhões de reais. A cotação do token é variável de acordo com a procura. O presidente Trezeguet pretende vender apenas em caso de necessidade ou com valor em um patamar alto. Abre aspas. As pessoas falam, pô, o que vocês fizerem não aumentou receita. Dia 1º, recebemos 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais da cotação atual da Binance com o Fantoque. E dia 5 eu tenho uma possibilidade, dependendo do mercado, de receber entre 50 e 80 milhões. Tudo em razão do Fantoque. Isso é plantar quietinho, sabendo que ia entrar, disse Rueda ao blog Sou Santista. O Peixe anunciou a Binance em novembro do ano passado. À época, o clube recebeu 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação da época, com imagens estampadas na camisa pelos próximos 3 anos. Mais do que um patrocínio, com este acordo, a Binance tornou-se a parceira oficial para operar a venda de Fantokens e NFT do Santos. O Santos comprou o volante Rodrigo Fernandes em definitivo. Quem confirmou foi o presidente Trezeguet em participação ao blog Sou Santista. O jogador afirmou em entrevistas recentes que não sabia qual seu futuro e revelou o sonho em vestir a camisa do Peñarol. Hoje eu exerci a compra do Rodrigo Fernandes. Ele é jogador do Santos. Quebrei essa exceção, de falar antes, mas coincidiu de ser hoje, disse o mandatário. Rodrigo Fernandes estava emprestado ao Santos pelo Guarani do Paraguai até o final do ano, com opção de compra fixada em cerca de 8 milhões de reais. O presidente Trezeguet, semanas atrás, tratou a situação com naturalidade por ter um contrato bem amarrado com o jogador. Nessa parte eu não vou comentar se houve aumento salarial. Eu digo que foi muito bom para o clube, estava programado, não tivemos receio. Isso que expliquei, estava bem amarradinho. Completa. Neste ano, Rodrigo Fernandes disputou 38 jogos com a camisa do Santos e marcou um gol na vitória por 3-0 sobre o Coritiba na partida de volta à terceira fase da Copa do Brasil. O atleta foi uma das contratações que mais agradaram a torcida do Peixe no ano. Fernandes foi revelado pelo Danúbio do Uruguai. Após boa passagem, se transferiu para o Guarani, clube pelo qual venceu a Copa Paraguai 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades pela equipe uruguaia, marcando 6 gols e dando 3 assistências. O Santos avançou nos últimos dias pela contratação do zagueiro Messias, do Ceará, que foi consultado pelo Cruzeiro no mês passado. O jogador de 28 anos deve chegar ao Peixe em definitivo. O contrato no Vozão termina em dezembro de 2023 e o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro facilita a saída. Além de Messias, o Santos tem negociação avançada por Steven Mendonça, também do Ceará. A expectativa do Peixe, inclusive, é assinar nesta semana o contrato do atleta colombiano. A prioridade para a zaga era Joaquim, mas o Cuiabá pediu alta e as conversas não avançaram. Como o site UOL antecipou, a alternativa, então, passou a ser Messias, que já havia sido aprovado pelo técnico Odair Helma no Internacional. Em 2019, à época no América, Messias esteve perto de ser reforço do Colorado, mas a negociação melou. O defensor é bem avaliado pela comissão do novo técnico do Peixe e também pelo coordenador esportivo Falcão. Além de um zagueiro, o Santos quer um lateral direito, 2 meio-campistas e 2 atacantes. A ideia é ter essas novidades até o dia 14, dada a representação do elenco para a pré-temporada. O lateral esquerdo Felipe Jonathan segue em alta no mercado.
De acordo com o jornal Extra, o jogador foi indicado ao Fluminense pelo técnico Fernando Diniz e o clube carioca fez uma sondagem ao atleta. Mas o Santos brecou a saída devido ao interesse do técnico Odair Hellmann em trabalhar com o lateral. Fernando Diniz, que renovou o contrato recentemente, e Felipe Jonathan trabalharam juntos no próprio Santos em 2021. O clube carioca tem a chegada de um lateral esquerdo como prioridade para a próxima temporada. Além do Fluminense, outros clubes já procuraram o Santos para tentar a contratação de Felipe Jonathan, como Internacional, São Paulo e Fortaleza. O clube cearense admitiu interesse publicamente. Felipe Jonathan é um nome? É um nome, afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois... tem até uma história, né, de que de fato ele, enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né, acho que em 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né, cearense. E... Se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo, entendi. Uma operação faz uma compra. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou cerca de 6 milhões de reais pelo lateral. Com Fábio Carille, o camisa 3 atuou como volante, o que rendeu elogios à época. Ao todo, são 189 jogos com a camisa santista. Seu contrato vai até fevereiro de 2025. O Conselho Deliberativo do Santos aprovou nesta quinta-feira, dia 1, por ampla maioria em votação aberta, a constituição de parceria para a construção da Arena Vila Belmiro. A continuidade do projeto do novo estádio, por meio da W Torre, agora depende do sim dos associados, numa assembleia que será realizada no dia 17 de dezembro. A atual Vila Belmiro seria demolida para a construção da arena no mesmo terreno. O projeto prevê capacidade para 30.108 torcedores. O custo previsto é de 300 milhões de reais, com concessão para a W Torre em um prazo de 30 anos. A arena poderia receber shows para até 35 mil pagantes, teria 63 lojas e gramado sintético. O Peixe não precisaria investir nada. A bilheteria em dias de jogos será 100% do Santos, assim como os gastos com energia, segurança, reposição de cadeiras quebradas e outros gastos rotineiros. Abre aspas. O Santos tem zero obrigação de colocar dinheiro, zero de caixa. Vai ser feito por antecipação, venda de cadeiras e camarotes, e financiamento da W Torre. Fecha aspas, disse Cláudio Macedo, CEO da empresa responsável pelo Allianz Parque do Palmeiras. A ideia do projeto é vender 5 mil camarotes e cadeiras cativas com antecedência para viabilizar o começo da reforma, criar um modelo de sócio para acompanhar a arena e capitalizar 200 milhões de reais. A obra só será iniciada quando esses 200 milhões de reais forem arrecadados. A pré-venda deve ocorrer no aniversário do Peixe, em 14 de abril. A W Torre diz ter um acordo encaminhado com 2 bancos para o financiamento dos 100 milhões de reais restantes. Como a construção deve durar 24 meses, o Santos precisaria de um novo estádio para atuar. O Peixe fechou um acordo com a Portuguesa e a Federação Paulista de Futebol para o Canidé ser a segunda casa. Para readequar os valores orçados inicialmente, o Santos aceitou alterar a cobertura da arena e a proteção não ocorrerá no gramado, apenas as arquibancadas. Houve mudança também na área comercial. O sonho de uma arena é antigo no Santos e é discutido há pelo menos 3 gestões: Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Modesto Roma e José Carlos Pérez. Com o presidente Andrés Rueda, o projeto pôde finalmente sair do papel. Veja alguns detalhes. O Santos insiste, mas tem dificuldade para avançar pela contratação de Edenilson, meio-campista do Internacional. O Atlético Mineiro de Eduardo Cudê é o principal concorrente. O Peixe já fez mais de uma proposta, mas não chegou aos valores pedidos pelo Inter. O presidente Andrés Rueda também conversou por troca de jogadores, mas não obteve sucesso até agora. O Santos propôs a compra de Edenilson, com quantia consideravelmente abaixo do que o Colorado quer. Os gaúchos sinalizaram interesse em alguns atletas, mas todos estão nos planos do Peixe: John, Felipe Jonathan, Vinícius Anocelo e Lucas Braga. O Santos sabe da dificuldade de negociação, mas não desiste. Edenilson é a prioridade do técnico Odair Hellmann e do coordenador esportivo Falcão.
Eles entendem que o meia de 32 anos cairia como uma luva. Enquanto isso, o Atlético Mineiro também não avançou. O Galo tem dificuldades financeiras, mas possui orçamento maior para salários e mais moedas de trocas para oferecer ao Inter. Edenilson quer sair e gosta de ambas as opções. O Santos de Odair e o Atlético Mineiro de Kudê, 2 treinadores com quem ele já trabalhou. Assim como fez com o lateral direito Rodinei, o Santos quer esgotar as possibilidades antes de partir para o plano B. O combinado de Odair Helma com Falcão e Andrés Rueda é ir até o fim pelas prioridades no mercado. Além de Edenilson, o clube quer outro zagueiro, um lateral direito, outro meio-campista e 2 atacantes. O Vivare Nagasaki, time do Japão comandado pelo técnico Fábio Carille, voltou a procurar o Santos para saber as condições para contratar o atacante Lucas Braga. Os valores, a princípio, foram considerados altos pela equipe japonesa. O Peixe não considera Braga um jogador inegociável, mas não pretende se desfazer do atleta por pouca coisa. O novo treinador, Odair Helma, quer contar com Lucas no elenco. O Peixe pede entre 5 e 6 milhões de dólares por 80% do jogador, cerca de 30 milhões de reais. O time japonês ficou de analisar. No meio do ano, o Vivare Nagasaki sondou o jogador. A proposta veio, porém, do Al-Ahly, do Egito. A equipe ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais na cotação da época, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas a diretoria alvinegra recusou. Essa é a segunda janela em que Lucas Braga vem sendo assediado. Além do clube do Egito e do Japão, o Internacional procurou o jogador e chegou a fazer propostas. O Peixe, porém, recusou. Além dos valores não agradarem, reforçar um rival no Brasileirão não agradou a cúpula santista. Natural de São Paulo, Braga chegou ao Santos no início de 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1-0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Lucas Braga tem vínculo com o clube até o final de abril de 2026. Ele soma 158 partidas e 17 gols. A temporada 2022 foram 59 jogos, 6 gols e 2 assistências.